E aí galera, bom? Hoje a gente vai ver um pouco sobre o MOSFET. Então, bora lá. Antes de ver sobre exatamente a configuração do MOSFET, é importante ver um pouquinho sobre o que é uma dopagem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exemplo em que... Eita, cara, cadê? A gente tem, por exemplo, um lado positivo e um lado negativo. O que acontece? E aí a gente tem uma separação, vamos supor assim. Acesa tá no escuro. Peraí. Beleza, o que vai acontecer? Os nossos elétrons vão tentar vir pra cá, né? E eles vão se acumular desse lado. E aí vai meio que eles vão se anular com as nossas cargas positivas e vai formar essa dopagem que a gente chama, que é essa região de depleção, que é basicamente uma região de, tipo, onde elas se encontram e se anulam. É importante saber sobre esse tipo de região, porque quanto mais, por exemplo, quanto mais elétrons a gente colocar aqui, e quanto mais prótons a gente colocar aqui, mais essa região vai aumentar. Por quê? Porque quando a gente tem, vamos dizer, só prótons, e a gente coloca elétrons, ele não vai querer receber mais elétrons, porque ele vai ficando cada vez menos positivo. Não sei se faz sentido. Agora, se a gente tem os elétrons aqui, eles querem muito se anular, a natureza tende a ficar em equilíbrio. Então, eles querem muito ir para os prótons. Então, quando a gente já está colocando prótons aqui, eles vão tender a não fazer mais nada. Então, essa região de depleção, ou de dopagem, nada mais é do que, vamos dizer entre muitas aspas, os elétrons não querendo fazer nada. Entre muitas aspas também. Tá. Mas aí, beleza. Bom, isso é um conceito básico para a gente entender um pouco mais sobre o MOSFET. Tá, ele tem essa cara um pouco, como eu vou dizer, ele assusta se você está olhando de primeira vez, mas ele é um carinha muito legal, confia. Ele é muito útil, assim. Atualmente, assim, ele é utilizado muito em funções lógicas e digitais, e ele é muito mais usado que o TBJ, que é outro tipo de transistor. Inclusive pela sua facilidade de fabricação, tá? Um dia eu faço um vídeo só sobre fabricação, vai ser divertido. Tá, nossa. Foi mal. Beleza. Tá. Então o que a gente tem? A gente tem esses dois caminhos. Eu vou falar sobre esse tipo de MOSFET e depois eu falo sobre os que tem essas regiões positivas. Essa parte marrom que eu tô desenhando aqui é como se fosse uma, sei lá, uma área isolada, tá? Então, os carinhas não vão pra cá nem vão pra lá. Tudo que eu tô fazendo em preto é condutor normal. Tá. Nossa, deu até orgulho desse desenho. Tá, beleza. E então a gente tem alguns caminhos. Esse caminho a gente chama de source. Esse a gente chama de drain. E esse a gente chama de gate. Depois eu vou explicar por que são esses nomes, mas vamos explicar um pouquinho mais sobre como ele funciona. Primeira coisa, vamos supor que eu venho aqui e eu faço isso daqui. Então,
acontecer? Bem, aqui a gente tem carga negativa, concorda? E essa carga negativa vai tentar ir para positivo. Aqui, não desenhei, foi mal. Mas aqui a gente tem a nossa carga positiva, tá, gente? Então tá. Se a gente coloca só essa fonte de tensão assim, essa carga negativa vai tentar ir para positiva, né? E essa carga que está aqui negativa vai tentar vir para cá, né? No lugar da positiva. E o que vai acontecendo? Essa carga aqui, ela vai indo para positivo e vai meio que anulando a força dela, né? Então lembra que, igual eu expliquei da região aqui, então ela meio que não vai ficar querendo, tipo, vamos dizer que essa região diminui um pouco, ela não vai querer ficar puxando prótons. Então essa região de depressão, ela vai aumentar. E ela, cada vez mais, ela vai ficando maior. Ela vai, tipo, ficando bem grossona, assim. Porque aos poucos esses elétrons, eles estão se cancelando com os prótons, e aí essa região fica bem grandona. Só que aí, tipo, beleza, esse cara vem pra cá, essa região fica grandona, esse cara também diminui o N dele. Mas aí nada acontece, né? E é por isso que a gente precisa do gate. Beleza. A gente sabe que se a gente colocar uma bateria aqui, grande, a região de depressão aqui vai aumentando, certo? Tá. E se, ao invés de colocar só uma bateria, vou colocar duas. Então, beleza. Se eu colocar uma bateria aqui, e outra aqui, o que acontece? Bem, a primeira coisa é que eu falei que esse cara é isolado, né? E aqui é positivo. Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue dizer que essa região aqui, ela é positiva. E ela é isolada, então o que acontece? Que a carga não vai passar por aqui, mas que ele vai formar por indução cargas negativas aqui. Beleza. E aí aqui ele quer puxar esses elétrons. Só que assim, quando você acaba criando uma carga negativa aqui, você acaba criando muitos elétrons aqui, é como se você criasse um caminho. Você cria um caminho para os elétrons. Tá, e aí a pergunta é, o que vai determinar o tamanho desse caminho? O que vai determinar se ele é mais largo ou se ele é mais fino? A tensão do nosso gate aqui, ó. Esse cara é o nosso G, o nosso gate. Porque assim, quanto maior a tensão desse cara, concorda que mais cargas positivas a gente vai ter aqui, e consequentemente mais cargas negativas a gente vai ter aqui. Então ele ser mais grosso ou mais fino vai determinar por essa carga positiva. E ele sendo mais grosso, ele vai conseguir passar mais corrente. Ele sendo mais fino, vai conseguir passar menos. Entendeu? Vai ter menos espaço para ele passar. Tá, beleza. Então, vamos como se a gente fosse simular esse cara. Então, eu coloquei uma tensão aqui. Só lembrando, eu vou anotar aqui em verde. Que esse cara aqui é o nosso G de gate. Gate de portão, né? Então, ele abre ou fecha, ele que é o portão da jogada, ele que manda nas coisas. Source, de fonte mesmo, de que tá mandando as coisas pros carinhas, né? Porque o elétron sai daqui. Se você tá um pouco confuso, o elétron, você fala assim, nossa, não, mas o elétron sai positivo e tal. O elétron é do negativo, né? Então eu tô trabalhando aqui com a corrente real. A corrente convencional que a gente usa em livros e não em todos, né? Mas que a gente usa principalmente para estudar é do positivo e negativo. Mas aqui para explicar com relação aos elétrons, aí eu estou usando a corrente real, tá? Beleza, então a gente tem o gate, que comanda os carinhos, o source, que é o que, a fonte, né, digamos assim, e o dreno, né, que é o que drena, acho que faz sentido, né? Então, o que a corrente vai. Então tá. Beleza, vamos supor que eu coloquei uma tensão, a gente chama essa tensão aqui de VGS,
essa aqui porque ele está entre o gate e o source, então VGS. E esse aqui é o VDS, tá? Beleza. Então tá. Vou colocar de laranja aqui. Então o que acontece? Bem, quando a gente liga esses caras, a gente formou esse caminhozinho para os elétrons passarem. E aí eles estão assim muito felizes. Por quê? Porque eles, tipo, esse cara quer sair daqui já para ir pro positivo. E tá vendo que esse cara é negativo, né? Esse cara aqui é positivo também. Esse cara aqui. E esses caras querem muito sair daqui e vir pra cá. E aí eles vão passar por aqui, né? Eles estão lá passando assim muito contentes e felizes. Eita, travou aqui. Só que aí uma pergunta que vem é tipo, tá bom, beleza, esses caras eles vão ficar passando doidamente. Mas e aí, tipo, como que não dá curto ou sei lá, eu posso definir, eu vou aumentar pra sempre essa tensão aqui e essa corrente vai aumentar pra sempre? Então, o que acontece é, lembra que eu falei sobre dopagem? Que em algum momento, quando a gente tinha só esse desenho aqui, ó. Eita, cara. Enfim. Fazer ele aqui embaixo. Quando a gente tinha só esse desenho aqui, e eu falei que quando tinha uma fonte entre esse cara, passava corrente, mas uma hora ia formar essa região de depressão aqui. Então, isso vai acontecer também. Então, o que acontece? A gente tem um nosso negativo aqui. E a gente vai ter nossos elétrons passando. Tá. Então, vou fazer o mesmo desenho que tá ali em cima. Só que um pouco menos detalhado, né? Tá. Então, beleza, os elétrons estão passando por aqui. Só que esse negativo vai ter uma hora que ele não vai querer ser tão negativo assim. Então, vamos supor que... Vamos supor não. Os elétrons aqui, eles vão se anular com essa fonte aqui, ó. E aí eles estão tipo assim, tô de boa, cara. Não quero mais elétron, já deu. E o que acontece? Ele começa a formar uma barreira. Aqui. Claro, não nesse ponto, né? Mas ele vai começando a formar uma barreira aqui. Assim. Tipo, pô, já esses elétrons que já tá aqui, já isolaram. Então essa região vai começando a formar aquela região que eu falei. E o que acontece? Parece que tá tudo sob controle, né? Só que aí ele começa a diminuir essa área aqui. Tá vendo? E aí lembra que eu falei, quanto maior a área, maior a corrente que passa? Então o que acontece? A gente vai ter um gráfico aqui. Eita. Aqui a gente vai ter a corrente. E aqui a gente vai ter a tensão. Essa tensão aqui, ó, o VGS. Então tá. O que acontece? A gente começa. Se a gente não tiver corrente, né? A gente pode aumentar o VGS de forma que for. Ó, a gente aumenta ela porque, por exemplo, se a gente aumentar esse VGS muito, mas a gente não tiver corrente, ou seja, não formar escaminha ou esse VDS não tiver aqui, enfim, não vai ter corrente. Tá, beleza. E aí se a gente vai colocando um pouquinho de corrente, beleza, a corrente vai passando, então ele vai se comportar como uma corrente num resistor, né? Então ele vai se comportar dessa forma aqui, né? Então a gente tem a lei de Ohm, lembra? V, R, I. Então, I é V sobre R. E aí o que a gente tem?
Ou, no caso, rever sobre ele. Vou colocar só essa última. Fica mais fácil. Ou seja, esse cara, ele vai formar uma reta assim. E aí ele se comporta de forma semelhante, né? Beleza, eu tô passando corrente de acordo com a resistência aqui no fio e tal. Só que quando ele alcançar esse ponto aqui, ó, em que ele começar a formar essa região de depressão, não importa a tensão que eu coloque aqui, essa corrente não vai ser, essa corrente vai ser constante. Ela não vai modificar mais. Então, vai chegar num ponto que ele vai fazer isso aqui, ó. Porque esse cara, tipo, ele tá tipo, não, eu quero receber só isso de corrente, não quero receber mais do que isso, já deu. E aí, isso vai acontecer. Opa. O que aconteceu, cara? Isso vai acontecer por diferentes pontos, né? E diferentes tensões. Então, ele vai ter esse comportamento de começar a se comportar como um ômico, né? De como se comportar assim. E depois ele fica constante. Porque esse carinha aqui, ó, quem vai determinar isso é o dreno. Nossa, tá um tiquinho feio. É o nosso dreno. Então é isso. Então, e aqui, nessa região aqui, a gente chama essa região aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui assim. A gente chama essa região de triodo. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas ele tem essa região de triodo onde a corrente ainda vai se comportando como se fosse um resistor ômico, sabe? E depois ela se comporta como constante. Então, assim, no geral, é mais ou menos assim que o MOSFET se comporta. Lembrar que o gate é o portão, então ele controla as coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. É basicamente isso, assim. Então, só lembrar que esse cara aqui, como ele é um material que tá faltando, tipo, a gente tirou os prótons dele, onde eu falo, ou a gente colocou mais elétrons nele, que faz mais sentido. Esses elétrons estão sobrando, ele falou, quero sair daqui. E aí chegou uma hora que ele falou, tá bom, eu quero só isso aqui, ou essa corrente quente, eu quero que ela só saia, sabe? Então, vai chegar uma hora que fica constante e ele vai ter esse comportamento aqui. E aí, nessa região de triodo aqui, que é a que a gente usa o MOSFET como amplificador. Então, é importante porque a gente consegue fazer ele se comportar como amplificador operacional, fora como chave igual o transistor comum, né, o TBJ. Mas é isso, a gente vai ver uns videozinhos aí, falar um pouquinho mais sobre isso. E é isso, se tiver alguma dúvida, pode colocar aí. Isso.